Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Vou sair do foco um pouquinho aqui, mas é que aconteceu uma coisa importante que é bom a gente sempre estar falando. Eu tenho um vídeo meu que eu ensino como recuperar mais de 50% dos seus HDs. Esse vídeo ele está com hoje 225 mil visualizações, tá? Eu tenho algumas técnicas aqui que eu ensino. No final desse vídeo eu vou botar o link para você assistir o vídeo completo. Aqui tem diversos testemunhos das pessoas dizendo que fez o que eu ensino e deu certo. Tá ok? Mas só aconteceu um caso interessante. Entrou em contato comigo uma pessoa lá da Bahia. Ele tá lá na Bahia. Daqui a pouquinho eu vou postar o áudiozinho dele. Que eu classifiquei. Eu inventei o negócio. Foi eu que inventei. Quando você troca a placa do HD, você pega a placa de um HD e coloca no outro, você não deve de jeito nenhum, na primeira vez que ligar o cabo de alimentação e o cabo de dados. Não sei o que acontece. Se fizer isso, dá boca, dá erro. Eu chamo de erro de load leitura. A primeira vez que você ligar o HD, quando você trocar a placa, você deve ligar só com o cabo de alimentação. Aí você liga o HD, deixa ele fazer um barulhinho, tal direitinho. Porque senão dá erro. Olha o relato aqui do menino lá da Bahia, para confirmar minha teoria. Teoria que não se confirma na prática é mera especulação. Então eu criei uma teoria, mais de uma pessoa fez e deu certo, e fica esse relato aí do meu aluno lá da Bahia, de que o método funciona. Criei uma teoria, apliquei na prática, deu certo. Ensinei, outra pessoa deu certo, a teoria virou regra. Tá bom, galera? Então fica atento aí no que ele falou. Meu nome é Cleiton, sou de Salvador, Bahia. Eu usei o método do professor Marcelo Moraes para fazer a troca da placa de HD. Consegui resolver o problema, só que aconteceu o seguinte: o professor Marcelo, ele sempre ensina, ele sempre fala para não ligar na primeira vez o HD com o cabo de dados, que é o cabo SATA. Para ligar somente com o cabo de alimentação na primeira vez. Eu não sabia desse procedimento, não conhecia esta técnica e cometi esse erro, que ele chama de erro de load, né? Então, eu estava com dois HDs. Como eu não tinha o conhecimento dessa técnica, o primeiro HD eu liguei tanto com cabo de alimentação como cabo de dados, iniciei o computador, ambos conectados ao HD, esses dois cabos. E aí tive problema, deu erro. Eu não sabia. E aí já no segundo HD, depois de ter assistido a videoaula aí do professor Marcelo, eu aprendi a forma correta. E aí eu liguei o computador somente com cabo de alimentação conectado ao HD. E aí não deu problema, não deu erro e funcionou perfeitamente o HD. Viu, galera? Confirmou. Então, o pessoal que fica criticando, teoria que não se aplica na prática é mera especulação. Então eu criei uma teoria, apliquei na prática, deu certo comigo, dividi, compartilhei com vocês o conhecimento, que eu não compartilho informação. Informação você lê no jornal, na revista, eu compartilho conhecimento. Ensinei, diversas pessoas fizeram e deu certo, então está criado uma regra. Grande abraço a todos, professor Marcelo Moraes. Não podia nem estar gravando esse vídeo que eu estou enrolado para gravar aqui. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Grande abraço a todos. Gente, é um assunto que me consultam muito, só que o que acontece? É uma coisa que está meio fora do foco do que eu estou fazendo. Então, na verdade, eu acabo não falando muito sobre isso, tá?
mas eu vou falar de um fato que aconteceu para servir de exemplo. Eu já mostrei para vocês em diversos vídeos, inclusive tem até um vídeo que tem muita visualização, que é perfeitamente possível você recuperar HD fazendo a substituição das placas eletrônicas, o que muita gente chama de placa lógica. Eu nem sei muito porquê disso. Então, as placas eletrônicas eu acho que a manutenção de HD ela está muito envolta em mistérios, em lendas, principalmente lenda, porque a maioria dos profissionais de informática sabe porque viu falar, que alguém disse ou ouviu dizer. A grande verdade é essa. A opinião deles é muito baseada no eu ouvi falar que alguém disse. Então isso aí para mim não tem valor nenhum. Então eu vou mostrar para vocês o que eu faço comumente já há muitos anos, certo? Podendo colocar aí mais de 10, 15 anos que eu faço isso. Os críticos, eles dizem que cada HD tem uma taxa de latência. Eu não sei nem o que é isso. Latência para mim é remédio que você toma para poder evacuar, né? Então o que acontece? Na verdade eles evacuam pela boca, não é isso? Falando bobagem. Não existe nenhuma condição comercial de um fabricante fazer uma placa para esse HD, fazer uma placa para esse HD, fazer uma placa para outro HD. Isso não existe. Isso não existe. Não existe, não é comercialmente viável para isso. Então, na verdade, o mesmo modelo de HD, ele tem o mesmo modelo de placa e o mesmo modelo de mecanismo. Ponto final. Não existe lógica em produzir uma placa para cada equipamento para justificar aquele erro que eles falam, que é o tal do erro de latência, que eu até nem sei o que é isso. Então, eu tenho um vídeo aí que eu falo sobre, eu não vou repetir, o vídeo, porque já está postado. Então, que eu faço a substituição da placa e eu consigo recuperar o HD. Eu tenho dois HDs aqui de 1.5 tera. Você vê que eles são o mesmo modelo da Samsung que eu ganhei. Na verdade, eu ganhei esses dois. Eu tinha mais um monte guardado na minha sucata. E eu percebi que os dois estavam com um mecanismo bom e fiz a substituição das placas. A única situação que eu faço, que eu vou recomendar para vocês fazerem, é quando você substituir, presta atenção que eu vou falar, quando você substituir a placa, você substituindo a placa, a primeira vez que você ligar o HD, não liga com cabo de dados, com SATA no caso. Liga só com cabo de alimentação, tá bom? Então a primeira vez que você vai ligar, você não liga ele com dados, liga ele só com o cabo de alimentação. Eu falo que é para leitura de load, né? Que eu inventei, isso foi o que eu inventei. Fazer o primeiro load dele, a primeira leitura dele, certo? Ele vai ser feito dessa forma. Então você só vai conectar o que? O cabo de alimentação. Não vai conectar o cabo de dados, no caso cabo SATA. Se fosse um HD ideia daquele antigo, mesma regra, liga só a alimentação, não liga o cabo flat, tá? Por que eu peço para vocês fazerem isso? Porque todas as vezes que eu faço isso, eu não tenho problema de leitura. O HD sempre vai ser lido. E já aconteceu algumas vezes de eu ligar com a placa já ligada com o cabo e depois ele não conseguir ser detectado. Ficar dando aquela cabeça batendo. Taca, taca, taca. Então eu acho que existe alguma característica de que o HD primeiro ele deve ser alimentado para poder fazer alinhamento das cabeças, alguma função que configura a cabeça de leitura com essa placa. Na verdade, na cabeça de leitura tem um chip, um circuito integrado, né? E eu acho que ele faz tipo um alinhamento, placa, cabeça. Aí se você fizer isso, ele não dá erro, tá bom? Ele não vai dar erro. Eu vou ligar ele aqui só com o cabo de alimentação.
o meu micro deu bip de inicialização normal, tá? Ele deu bip de inicialização normal. Só que ele não vai iniciar porque não tem HD nenhum ligado. Vamos lá na placa? Vou mostrar para vocês aqui, tá vendo? Tá inicializando aqui, só que ele vai dizer que não tem HD, realmente não tem HD nenhum ligado aqui, tá bom? Então deixa ele dar a primeira telinha aqui. Tá vendo aqui o cursor aqui em cima piscando? Ele vai ficar nisso aí a vida inteira e não vai encontrar nada, tá vendo? Não achou nenhum dispositivo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o computador, desliguei, tá vendo lá? Desligou a ventoinha, certo? Deixa eu pressionar aqui para ele desligar. Desligou. Ó, o HD fez um barulho, como se tivesse reiniciado, tá bom? Eu vou tirar o cabo de alimentação aqui. Tirei o cabo de alimentação, matei a placa totalmente aqui. Aí agora sim eu vou pegar o cabo SATA e vou fazer a ligação dos dados, onde passa as informações aqui. Vou conectar o cabo de novo. Vou dar um start aqui. Já ligou? Vai dar pra gente ouvir o bip. Bipou. Certo, vamos lá na tela para ver qual vai ser o resultado desse HD, o que ele vai retornar pra gente. Já tô ouvindo que o HD tá trabalhando normal, pelo barulhinho dele, tá instalando normal. Ó, tá escutando? Iniciou, só que provavelmente ele não deve ter sistema operacional nenhum. Vamos ver se ele vai dar a leitura aqui. Ó, já detectou. Deixa eu dar um F1 aqui. Tirar essa foto feia minha aqui. E vou tentar agora. Olha lá, já iniciou o sistema, certo? Que devia ter um Windows instalado nele. Vamos proceder com a instalação do sistema operacional. Então repara, o HD estava mortinho, paradinho. Só testei um aqui, certo? A minha unidade aqui de CD já está fazendo leitura para preparar a instalação do Windows 8 nele. Então o primeiro que eu fiz a substituição da placa, esse aqui, eu sei que ele está funcionando normal, só pelo barulho, pelo jeitinho que ele está trabalhando. Falta agora testar esse segundo aqui, tá? Detalhe importante, faz aquilo que eu falei para vocês. Substituiu a placa, faz aquela limpeza, tudo aquilo que eu dei como procedimento no vídeo anterior. Depois vocês vão fazer o que? Conecta só o cabo de alimentação, liga o computador, deixa dar o primeiro tentativa de inicialização, entra no setup, detecta ele direitinho, certo? Ele não vai ser detectado porque o cabo está desligado, só que você deixa o primeiro sistema carregar, depois você desliga ele no cabo, aí você conecta o cabo SATA e você faz a inicialização. Pra você ver aqui, ó, estamos preparando tudo para você, o HD que estava morto. Aí eu te pergunto, 2 HD de 1,5 TB que estava descartado na oficina de um amigo, ele me deu. Um eu já recuperei, o outro, se eu não recuperar, ainda tem componente para fazer a reciclagem. Então não jogue seus HDs fora, vale a pena fazer esse procedimento que eu estou passando para vocês, tá ok? Consulta o vídeo anterior de como proceder para fazer a substituição das placas e tira da cabeça de vocês que cada HD tem uma placa específica. Isso é uma lenda que alguém disse, que alguém ouviu dizer, que alguém viu falar, tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Ontem eu dei umas dicas para vocês sobre reciclagem de HD, que é uma ferramenta excelente para a gente tá obtendo um resultado financeiro, ou seja, botando a mão no dinheirinho, que a gente trabalha para isso, na verdade. E eu gosto muito desse HD aqui da Samsung, tá? Porque ele é muito fácil de você reparar. Então, se o cara me liga, professor, eu tô com um HD aqui da Samsung com defeito, você quer? Pô, meu amigo, manda para mim. Isso aqui para mim vale ouro. Certo, então eu já tirei os parafusinhos aqui, tá ok? Não vou mostrar tirando parafuso, que é um pouquinho demais.
Tá vendo aqui os parafusinhos? Só que eu queria dar uma dica para vocês. Vocês tomam cuidado com os parafusos, que às vezes é chave Torque, às vezes é chave Allen, às vezes é chave Incre, que muita gente não conhece, uma chavinha diferente, que é aquela tipo vem muito em brinquedo do McDonald's, que é tipo um triângulozinho. Então, tirei o parafuso daqui, tirei o parafuso daqui, retirei. Deixei aqui do lado os parafusinhos. Eles têm o mesmo tamanho. Se você tiver descarregado, você pode trabalhar com ele na mão tranquilo aqui, pegar a plaquinha, a placa tá solta, tá? O HD, vou dar uma dica para vocês. O HD tá mortinho. Você espeta aqui a alimentação e o SATA, ele não é identificado pelo sistema. Você solta os parafusinhos dele, certo? Solta. Pega a plaquinha. Observe que olha como que ele tá sujo. Você tá vendo aqui? Ó. E parece até um mofinho, uma coisinha assim, tipo um mofo. Então você vai dar uma limpeza legal aqui. Tira a poeirinha em excesso que você tem aqui. Limpar, dá uma limpeza. Não vou mostrar limpando aqui. Então são dois contatos elétricos aqui. Aqui tá até um conjuntinho de chave aqui, tá vendo que eu comprei? Então aqui você tem o contato elétrico da alimentação do motor central, motor principal, onde você deve dar uma limpeza com uma borracha aqui, nesses contatos. Pode observar aqui que eles estão bem oxidados. Outra questão, compra uma lupinha dessa, gente, isso ajuda muito. Certo, ó, eu não tô dando zoom na câmera não, tô dando zoom na lupa, tá bom? Tô usando a câmera só para poder mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo? Então você vai dar uma limpada aqui nesse contato com a borracha, tá bom? Você vai usar uma borrachinha para limpar aqui. Você também vai limpar aqui, vamos lá. Limpar aqui, olha como que tá sujo. Eu tenho certeza que esse HD volta. Aqui, ó, tá vendo? Tá sujo. Limpa aqui com a borrachinha, limpa aqui com a borrachinha, limpa aqui. Aqui, você pode fazer tranquilo, não precisa ter muita preocupação não, tá bom? Agora, quando você for pro slot, pro conector aqui, e aqui, limpa com bastante cuidado. Se possível, você pode pegar um pouquinho de Bombril, coloca na ponta da pinça e vem devagarzinho, passa no contato, tá bom? Bombril, passa devagarzinho aqui, depois você vem aqui, corre de um lado e corre do outro, corre de um lado e corre do outro. Cuidado com os pininhos, delicado. Corre para lá, corre para cá, corre para lá e corre para cá, limpa. Espeta tudo e coloca no lugar de novo, tá bom? Aí depois você faz o teste. Uma dica, outra dica. Esse camarada aqui, ó, esse circuito integrado aqui, STJ009, tá ok? É um circuito integrado, muita gente diz que ele é MOSFET. Eu vou mostrar o datasheet para vocês, para provar que ele não é um MOSFET. Ele é MOSFET de 8 terminais, não existe isso, não existe, eu tô cansado de falar. Ah, mas o datasheet diz que ele é transistor, se diz, tá falando errado. Eu não vou ensinar o errado. Se aqui dentro tem 2 transistores, deixa de ser um transistor para ser um circuito integrado. Então ele dá muito defeito. Esse cara aqui é muito nesse modelo de HD Samsung que tem, você pode ver aqui, STJ009. Qual o defeito que ele dá? O HD fica mortinho, espeta, ele não aparece. Aí você vem em cima da STJ009 e você retira e coloca um outro. Certo? Ela volta a funcionar. O que dá mais defeito nesse tipo de HD da Samsung é STJ0, eu até brinco. É defeito no Supremo Tribunal de Justiça. STJ009. Então você vem com... quem não tem soprador, você tira isso aqui com ferro. Quem diz que não tira, para mim é mentiroso. Você tira com cuidado, você tira. Agora, se você tiver um sopradorzinho, melhor ainda. Você vai proteger em volta todinho com aquele alumínio que eu já ensinei para vocês. Protege com alumínio. Vem aqui, tira ele, pinça, tira elezinho daqui e coloca um outro. Você recupera o HD, o custo dele é absurdamente barato. Tá ok, galera? Então, você compra as ferramentinhas para não espanar os parafusos. Não tenta abrir esses parafusos aqui com chave de fenda Phillips, a chave Phillips, que você vai estragar, tá bom? Então você vai fazer essa manutenção. HD, placa-mãe, nada se joga fora, tudo você vai guardar. Então estou dando a dica do STJ009 e vou agora
mostrar para vocês ele no datasheet, tá bom? Para a gente poder entender como é que ele funciona e provar que ele não é transistor. Não existe transistor MOSFET de mais que 3 terminais. Se tiver mais de terminais, ele já passa a não ser mais transistor, sim um circuito integrado. Isso é um conceito meu. Quem quiser ser meu aluno vai ter que absorver esse conhecimento porque é o certo, não é porque eu sou melhor do que ninguém não. Se dentro de um componente, você tem mais de um componente, ele passa a ser circuito integrado. Grande abraço, galera. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Vamos lá, analisar o datasheet do STJ 009, tá bom? Professor, onde que tem datasheet? Poxa vida, aqui ó, aldatasheet.com, e tem um monte de ferramenta aí que tem datasheet, tá bom? Você não pode querer que eu vá procurar para você, né? Tem gente que é brincadeira, não, tem preguiça de pensar. Então, aqui ó, P-Channel Trends MOSFET, tá ok? MOSFET. Mas só porque é MOSFET ele é transistor? Não, ele é um circuito integrado. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Na parte dos diagramas dele. Tá, cigarro aqui, meu Deus. Caramba, que saco. Pera aí, galera, já rapidinho, já volto. Vou botar aqui, vamos lá. Então vamos lá. Cadê? Tá aqui. Então vamos lá. Aqui é o diagrama em bloco dele. Interessante pra caramba aqui. Diagrama em bloco. Então aqui, ó, pino, conexão. Pino 1, source, 2, source, 3, source, 4, gate, 5, dreno, dreno e dreno. Se tem mais de um gate, mais de um source, significa que ele não é mais um transistor, e sim um circuito integrado. Então tá aqui, ó, a ligação interna dele, o diagrama esquemático dele, onde você pode comprovar que o STJ 009, que é muito usado em notebook, em HD, na verdade ele é um circuito integrado e não MOSFET, como diz muita gente boa aí. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Muitos de vocês me perguntam qual o procedimento que eu uso para fazer a ressoldagem das placas. Então aqui eu tenho uma placa de controle de um HD de NOT, certo? Então eu vou explicar para vocês como que eu estabeleço esse quadrante de ressoldagem. Primeira observação que eu queria fazer para vocês: você estabelecer os quadrantes a partir dos componentes principais. Então, quantos quadrantes que eu teria nessa placa? Eu tenho 1, 2, 3, que são os componentes principais, tá ok? Uma outra observação: você vai medir o tamanho da boca de saída de ar do seu soprador, da sua estação de ar quente. Nesse caso aqui eu estou com 1,5, certo? 1,5. Então a minha área de atuação seria o dobro, tá ok? Mantendo ele fixo, certo? Seria o dobro. Ou seja, até 3 centímetros nesse quadrante aqui, com a ponta do ferro, do soprador, em um quadrante de onde eu tenho 1,5 e o meu quadrante é 3, o que você vai fazer? Você vai medir 3 centímetros e você vai aquecer o meio, 1,5, certo? Você vai ter a mesma temperatura, tanto para a direita para a esquerda, como para cima e para baixo, tá bom? Então você vai trabalhar dessa forma, você vai mapear a placa por quadrante, sendo o quadrante o dobro do tamanho da boca do seu soprador, da sua estação de ar quente, não importa. Outra questão: se você trabalhar com uma placa pequena, vai ficar mais fácil de você mapear os quadrantes. Outra questão: a ação do soprador térmico também exerce sobre a placa, além de uma atividade de esbarrar na placa na hora que você está fazendo a soldagem. Outra questão: seria interessante que a estação de ar quente
o soprador, ele estivesse sempre fixo num local e afastado a mesma proporção do dobro da boca, ou seja, em média 3 centímetros, tá ok? 3 centímetros. Eu vejo gente usando o soprador assim, ó, assim. Eu não, porque você vai demorar a atingir a temperatura. Então, o ideal seria que você estivesse a 3 centímetros do local e você exercesse a fixação. Você pode fazer um tripé, você pode fixar, e vamos supor que eu fosse ressoldar esse componente aqui. Eu vou ligar a essa altura de 3 centímetros, certo? Qual o tempo? Esse tempo vai ser o tempo necessário para você atingir a temperatura a partir de 220 graus Celsius, tá bom? A partir de 220 graus Celsius já derrete a solda. Tem gente que fala em 350, não. Eu estabeleci essa média baseada na temperatura de fusão do estanho e do chumbo, tá bom? Então, como que você vai proceder? Você vai colocar o soprador de uma forma fixa, você vai poder ligar trabalhando assim e você vai monitorar a temperatura. Chega rapidinho, é rapidinho. Pronto, desligo. Certo? 220, tá vendo lá? Ó, 220. Vamos ver quanto que tá lá agora, já tá começando a cair. E você vai visualmente observar se aquela solda ali realmente derreteu. Vou dar uma dica para vocês. Observe o brilho da solda antes e depois da ressoldagem. Provavelmente você vai ver que o brilho ficou bem maior. Então a temperatura a partir de 220, chegando a 220 você já está com uma temperatura boa. Outra questão. Você deve aguardar que essa placa esfrie totalmente. Não deixa ela quieta aqui na bancada e vai executar outra atividade. Vamos observar agora qual a temperatura que está ali. Ó, já chegou a 80, certo? Seria mais ou menos o dobro da temperatura ambiente, se estiver em 40 graus. Deixa ela quietinha ali. Então essa é a regra que eu utilizo. Vamos recapitular? Tamanho da boca do equipamento que você está usando. Multiplica por 2. Estabelece o quadrante, coloca a ponta no meio desse quadrante, ou seja, vou até fazer um desenho para vocês aqui, mas não tem nenhuma canetinha aqui. Mas vamos supor que você tivesse esse tamanho, um quadrante que você estabeleceu de 3 centímetros. Vamos supor que isso aqui fosse 3 centímetros de um lado ao outro. Você vai colocar a ponta do soprador no meio, elevado 3 centímetros. Onde você vai ter um aquecimento uniforme dessa área, sem ficar balançando. Ele vai ficar fixo no meio, 3 centímetros, 3 centímetros de altura. Esse é o seu quadrante, 3 centímetros, onde você vai derreter a solda a partir de 220 graus Celsius. Tá ok, galera? Espero que tenha ajudado vocês aí, que vocês têm muita dúvida referente a isso. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. A gente aqui, ó, montei essa maquinazinha aqui para manutenção da uma vizinha minha. O que acontece é o seguinte, pô, a pessoa chega, pô, dá pra você ver, cara, aí você acaba ficando com pena e você vê. Então eu formatei, instalei tudo direitinho, instalei drive, a maquinazinha tava perfeita, de repente não fazia o boot nem por decreto. O HD sumiu do sistema, desapareceu. Aí eu tirei o HD, tá até pendurado aqui. O pessoal critica, tá pendurado. Funciona normal, gente, para teste. Eu vi com o dedo aqui em cima desse conector que liga a placa, a controladora, com o mecanismo do motor. E eu coloquei o polegar em cima aqui dele e pá, apertei. Ele deu um estalo como se estivesse desconectado. Conectou. Na mesma hora eu liguei a máquina reconheceu o HD.
era um mau contato aqui, ó, nesse conector. Tá vendo aqui? Tem 1, 2, 3, 4 pinos, a placa, que é o circuito eletrônico, e a parte mecânica do controle do motor. Era um mau contato aqui. Quando eu usei o polegar, que eu apertei, ele deu um estalo, prac! Na mesma hora o HD voltou a funcionar. Então, que é aquilo que eu falo para vocês. A inspeção visual, entendeu? Você analisar o que está acontecendo para você chegar à solução. Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Gente, eu vou dar uma dica aqui que eu considero a dica matadora para consertar, recuperar placas eletrônicas ou qualquer tipo de equipamento. Todo equipamento, não importa qual seja, ele sempre internamente ele tem um regulador de tensão que faz a vez de que regular uma tensão de entrada para uma tensão que é utilizada pelo circuito. Isso é regra básica para todo circuito eletrônico na atualidade.